Você não vai acreditar no que acabou de surgir sobre o julgamento de Diddy. Cassie, conhecida por sua carreira e proximidade com o rapper, acaba de revelar detalhes chocantes sobre o que viu dentro dos túneis secretos ligados a ele. Essas revelações expõem um mundo obscuro de manipulação, controle e segredos guardados a 7 chaves que ninguém imaginava existir. Estamos falando de ameaças, chantagens, gravações usadas para manter mulheres sob controle e até mesmo sessões misteriosas com outras vítimas, algumas famosas, envolvidas em uma rede de submissão e poder que parece não ter fim. A cada minuto que passa, surgem novas informações que estremecem a indústria musical e a vida pessoal de Diddy. Neste vídeo, você vai descobrir os pontos mais polêmicos dessa história que está dando o que falar, além de entender o contexto das denúncias que podem mudar tudo o que você pensava sobre essa figura tão influente. Se você quer acompanhar todos os detalhes e estar por dentro de tudo o que acontece nesse caso explosivo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque sua inscrição é fundamental para o YouTube continuar recomendando esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, querem saber a verdade por trás dos bastidores. Se puder apoiar o canal ainda mais, não esqueça do Super Thanks, que ajuda a manter o trabalho com mais qualidade e frequência. Se não puder, não tem problema. Deixe seu comentário contando o que mais te surpreendeu até aqui. Sua participação é muito importante para a gente. Fique comigo até o final do vídeo, porque a última revelação é tão impactante que vai mexer com tudo o que você já ouviu até agora. Prepare-se para uma verdade que vai abalar o mundo do entretenimento e a imagem de um dos maiores nomes da música. Vamos juntos desvendar esse mistério. O depoimento de Cass Ventura trouxe à tona uma revelação surpreendente e chocante sobre a existência de túneis secretos na mansão do famoso Diddy, local que até então parecia apenas mais uma propriedade luxuosa de um bilionário. Cass detalhou que esses túneis não são meramente passagens ocultas, mas ambientes onde supostamente ocorrem atividades obscuras e ilegais que deixaram todos presentes no tribunal profundamente impactados. Ela explicou que, durante o tempo em que esteve próxima a Diddy, teve acesso a esses espaços secretos que ficam escondidos sob a vegetação densa que cerca a área da piscina da mansão, quase invisíveis a olho nu para quem não conhece o local. Esses túneis são descritos como longos corredores frios, construídos com paredes reforçadas e portas de aço pesado que isolam completamente o som do exterior. A iluminação é fria e fluorescente, criando um ambiente quase clínico, mas ao mesmo tempo desconfortável e ameaçador. Dentro desses corredores, existem vários quartos especialmente adaptados para atividades de natureza altamente restrita e secreta, equipados com objetos peculiares como máscaras elaboradas, roupas de látex e isolamento acústico rigoroso, indicando que tudo ali é planejado para manter a privacidade absoluta e o controle total sobre quem frequenta esses espaços. Cass contou que esses locais não são apenas usados para encontros privados, mas para eventos específicos chamados de freak-offs, que envolvem não apenas sexo, mas também o uso intenso de drogas e a aplicação de regras rígidas que regem o comportamento das participantes. Ela descreveu que esses eventos são cuidadosamente organizados e monitorados, com filmagens feitas dentro desses quartos, para garantir uma forma de controle e chantagem sobre aqueles que participam. A atmosfera dentro dos túneis é tensa, dominada por um sentimento de submissão e poder desigual, onde as mulheres presentes parecem estar em uma posição vulnerável e sob constante vigilância. Cass destacou que ela não estava sozinha, mencionando outras mulheres, algumas até famosas, que participavam dessas sessões e estavam submetidas ao mesmo regime de controle e manipulação. Além disso, ela detalhou que o uso de substâncias como opiáceos e benzodiazepínicos era frequente para manter o estado de submissão das mulheres, muitas vezes sem que elas tivessem real consciência do que acontecia. Essa combinação de isolamento físico, controle psicológico e dependência química cria um ambiente quase impossível de escapar. O depoimento de Cass causou grande comoção e espanto no tribunal,
pois expôs uma realidade até então desconhecida, com implicações sérias tanto para a reputação de Didi quanto para a segurança e o bem-estar das vítimas envolvidas. O local subterrâneo, descrito por testemunhas e que agora está no centro de intensas investigações, foi retratado com detalhes que provocaram espanto e inquietação, mesmo entre os mais experientes investigadores. Trata-se de um túnel secreto, habilmente escondido sob a densa vegetação que circunda a área da piscina de uma luxuosa mansão. Quem vê o espaço superficialmente enxerga apenas uma paisagem típica de propriedades milionárias, com jardins exuberantes, palmeiras altas e um lago artificial bem posicionado. Porém, por trás dessa imagem idílica, existe uma entrada quase invisível, perfeitamente camuflada entre arbustos e estruturas decorativas que não chamam a atenção. Essa entrada leva a uma escada de concreto estreita e longa, que mergulha silenciosamente sob o solo, descendo até atingir um ambiente completamente diferente daquele que fica à superfície. Assim que se chega ao nível subterrâneo, a temperatura muda abruptamente, dando lugar a um ar frio e imóvel que imediatamente causa desconforto. Os corredores são compridos, silenciosos e revestidos por um cimento acinzentado e grosso, com um acabamento bruto que não combina com o luxo da parte superior da casa. Cada passo ecoa levemente, mesmo com o chão coberto por uma manta de borracha escura e gasta, o que reforça a sensação de isolamento. As paredes não apresentam quadros, janelas ou decorações, apenas um revestimento acústico de espuma densa com textura ondulada, aplicado para abafar qualquer som que venha do interior dos cômodos laterais. As portas que se alinham ao longo dos corredores são de aço pesado, com trincos internos e travas externas, todas pintadas em tons neutros como cinza fosco ou bege escurecido. Em algumas portas, há pequenos painéis digitais de segurança, indicando um controle de acesso restrito e automatizado. A iluminação ao longo do túnel e dentro dos quartos vem de lâmpadas fluorescentes embutidas no teto, emitindo uma luz branca e fria que não aquece nem suaviza o ambiente. Essa luz cria sombras duras e destaca ainda mais a natureza clínica e calculada do espaço. Os quartos internos são variados em tamanho, mas compartilham características comuns. A maioria deles é equipada com objetos extremamente específicos, como máscaras elaboradas feitas de couro, metal ou borracha, roupas de látex penduradas cuidadosamente em ganchos de parede e camas de metal reforçado com colchonetes finos, algumas vezes acompanhadas por cintos ou faixas presos nas extremidades. Há espelhos falsos instalados em pontos estratégicos e câmeras posicionadas nos cantos superiores, discretamente embutidas no revestimento para filmar tudo o que ocorre lá dentro. Em alguns desses cômodos, encontram-se móveis feitos sob medida com compartimentos ocultos, estantes com acessórios incomuns e equipamentos sonoros ligados a sistemas de controle que regulam o ambiente, como o volume de música ou comandos de luz. As paredes são tão espessas e bem isoladas que nenhuma conversa ou ruído vaza para os corredores. Há relatos de que esses quartos foram projetados não apenas para conter sons, mas também para criar uma atmosfera de total submissão e controle, onde a noção de tempo se perde devido à ausência de janelas, de luz natural ou de relógios. Dentro desses espaços, o ambiente é planejado para induzir uma sensação de impotência e confusão, com o uso de perfumes intensos ou aromas sintéticos que se misturam ao ar estagnado. Alguns quartos também contêm pequenos armários com seringas descartáveis, frascos com etiquetas codificadas e bandejas metálicas, o que levantou ainda mais suspeitas sobre o tipo de atividade que era realizada ali. Toda essa estrutura subterrânea, por mais perturbadora que pareça, demonstra um grau impressionante de planejamento e engenharia. Não se trata de algo improvisado ou amador, mas sim de uma instalação construída com extremo cuidado para garantir discrição, isolamento e controle total sobre tudo o que ocorre lá dentro. A maneira como os quartos foram dispostos ao longo do túnel, a escolha dos materiais e o tipo de iluminação utilizada mostram que o espaço foi pensado para ser ao mesmo tempo funcional, impenetrável e, acima de tudo, sigiloso. As descrições ainda revelam que existe uma sala de monitoramento localizada no final de um dos corredores, de onde se pode observar os cômodos por meio de telas de alta resolução conectadas a sistemas internos de vigilância.
Essa sala também contém servidores e equipamentos de gravação, além de arquivos organizados com nomes codificados. Esses detalhes reforçam a hipótese de que tudo ali era meticulosamente documentado e possivelmente arquivado com fins de chantagem, controle ou simplesmente como forma de manter poder sobre os envolvidos. O contraste entre o luxo da mansão e a frieza opressora do túnel cria uma sensação dupla de espanto e incredulidade. Poucos poderiam imaginar que, sob um local tão bonito e público, existiria um espaço tão sombrio e hermético, onde a privacidade é levada ao extremo e onde as atividades realizadas são envoltas em mistério e medo. Testemunhas afirmaram que, ao entrar nesse túnel, a sensação é de estar cruzando uma linha invisível entre o mundo real e um território onde as regras comuns da moralidade e da empatia não se aplicam mais. É um local que causa inquietação mesmo em quem apenas o observa, como se as paredes guardassem não apenas o som, mas também o peso de segredos que ninguém jamais deveria descobrir. A descoberta dessa estrutura subterrânea lança uma nova luz sobre o que antes parecia apenas mais uma extravagância milionária, revelando um lado obscuro que agora precisa ser confrontado com verdade e justiça. Os relatos mais detalhados apontam que dentro dos túneis, frequentemente, podiam ser vistas mulheres vestidas com trajes específicos que fugiam completamente do padrão de uma convivência comum. Usavam máscaras que escondiam inteiramente o rosto, feitas de couro preto, látex ou outros materiais sintéticos que, além de ocultar a identidade, criavam uma imagem perturbadora, quase teatral. Algumas dessas máscaras tinham zíperes nos olhos ou na boca, ou possuíam buracos apenas para a respiração, tornando a expressão facial algo inacessível e impessoal. Além disso, os trajes que cobriam seus corpos variavam entre roupas de vinil, látex justo, peças com amarrações ou espartilhos que restringiam os movimentos. A presença constante dessas figuras femininas, sempre em silêncio, andando de forma compassada ou aguardando ordens em pé nos cantos dos cômodos, reforçava a sensação de que aquele local era construído em torno de uma hierarquia rígida, onde essas pessoas ocupavam uma posição de submissão quase absoluta. O comportamento delas não demonstrava autonomia. Não conversavam. Não riam. Não expressavam vontade própria. Estavam posicionadas em fileiras em determinados momentos, sentadas no chão com as mãos sobre os joelhos ou de pé com o olhar abaixado, mesmo sob as máscaras. Algumas carregavam bandejas com objetos, outras apenas aguardavam em frente às portas, como se cumprissem funções específicas dentro de um esquema maior. Essas ações sugerem fortemente que as mulheres não estavam ali por acaso ou por escolha espontânea, mas sim que faziam parte de um sistema estruturado de controle psicológico e físico. Em diversos cômodos foram encontrados dispositivos como coleiras com nomes codificados, controles remotos conectados a mecanismos presos às paredes, botões de comando que abriam compartimentos ocultos ou acionavam mudanças na iluminação ou na temperatura ambiente. E tudo isso apontava para um ambiente que não apenas visava o confinamento, mas também o condicionamento, o controle do tempo, do espaço e até dos sentidos, fazia parte do cotidiano dentro desses túneis. As luzes permaneciam sempre frias e constantes. Não existia distinção entre dia e noite, o que ajudava a induzir um estado mental de dependência e desorientação. A presença de câmeras estrategicamente posicionadas mostrava que tudo era vigiado, tudo era registrado. E ainda mais inquietante era o fato de que, mesmo com toda essa vigilância, as mulheres mascaradas não interagiam entre si, não trocavam gestos de cumplicidade, não se tocavam, não se comunicavam. Era como se tivessem sido treinadas ou induzidas a se comportar como parte de um ritual de silêncio, como se suas identidades tivessem sido apagadas para que se tornassem apenas peças funcionais de uma engrenagem maior. Os investigadores relataram também a existência de salas específicas onde essas mulheres aparentemente dormiam. Quartos pequenos, sem janelas, com camas estreitas e móveis mínimos. Não havia objetos pessoais à vista, apenas uniformes dobrados com precisão e etiquetas padronizadas com números em vez de nomes. Em algumas dessas áreas, foram encontrados medicamentos organizados em bandejas, o que levantou suspeitas sobre o uso de substâncias para controle emocional ou físico.
A atmosfera no interior dos túneis era dominada por um silêncio tenso. O ar era pesado, preenchido por uma mistura de odores artificiais, e a ausência de qualquer som natural criava uma sensação de clausura que afetava até mesmo os agentes que entravam com autorização legal. A qualquer momento era possível se deparar com uma figura feminina mascarada parada ao final do corredor, imóvel, apenas aguardando sem emitir som. Esse tipo de imagem se tornou recorrente e descreve com clareza o clima de dominação total que existia ali. Não havia diálogo. Existia apenas ordem e obediência. Ao longo das investigações, tornou-se evidente que essas mulheres faziam parte de um sistema fechado e altamente controlado. A suspeita de que foram recrutadas, manipuladas ou coagidas para esse ambiente só aumentou, principalmente porque muitas delas, quando localizadas e abordadas posteriormente, apresentavam resistência para falar ou aparentavam uma espécie de condicionamento psicológico. Algumas sequer conseguiam descrever com clareza os dias passados lá dentro. Outras apenas repetiam frases curtas ou afirmavam não se lembrar de detalhes. Especialistas em comportamento identificaram sinais de trauma, o que fortaleceu a teoria de que aquelas presenças femininas não estavam ali por vontade livre, mas sim como parte de um processo gradual de subjugação. Testemunhas afirmaram que em determinados horários, sons vindos dos alto-falantes embutidos nas paredes comandavam ações como mudanças de posição, entrada ou saída de cômodos e até mesmo instruções sobre vestuário. Esse tipo de controle total indicava que o local foi planejado não apenas para atividades físicas, mas também para moldar mentalmente cada pessoa presente. A arquitetura do túnel contribui para esse objetivo, com passagens estreitas que forçam movimentos lentos e coordenados, portas que só abrem com autorização digital, e a ausência completa de janelas, espelhos convencionais ou relógios. A sensação de tempo suspenso, de identidade anulada e de vigilância constante formava a essência da experiência dentro daquele subterrâneo. O choque das autoridades ao encontrar esse tipo de estrutura humana funcionando de forma tão calculada e secreta foi profundo. Era como descobrir uma realidade paralela, onde pessoas reais estavam vivendo sob regras ocultas, silenciadas, mascaradas e sem qualquer sinal de vida fora daquele ambiente. A presença das mulheres mascaradas nos túneis não era apenas um detalhe sinistro, mas sim a peça-chave que revelava a verdadeira natureza daquele lugar. Mais do que um espaço físico, os túneis formavam um universo onde o controle absoluto sobre o corpo e a mente se manifestava através de gestos sutis, da ausência de palavras, do olhar escondido e do silêncio imposto. A existência desse ambiente levanta questões graves sobre os limites da privacidade, da legalidade e da humanidade, revelando uma realidade que muitos jamais imaginaram que poderia estar oculta sob uma propriedade de aparência luxuosa e pública. Cass Ventura, em seu relato minucioso e chocante, trouxe à tona detalhes perturbadores sobre eventos secretos conhecidos como freak-offs, realizados com frequência em ambientes altamente controlados, planejados com antecedência e repletos de regras rígidas que definiam cada aspecto da participação. Esses encontros exclusivos reuniam seletos convidados, cuidadosamente escolhidos por sua influência, lealdade ou vulnerabilidade, em locais ocultos, muitas vezes nos próprios túneis subterrâneos da mansão, onde o isolamento acústico e a arquitetura claustrofóbica garantiam sigilo absoluto. Segundo Cass, os freak-offs não eram meras festas privadas, mas sim verdadeiros rituais contemporâneos, onde sexo, drogas e poder se misturavam em uma combinação orquestrada com precisão. Cada encontro era anunciado de forma sutil, utilizando códigos e mensagens cifradas, que só faziam sentido para aqueles que já estavam inseridos na dinâmica do círculo interno. Os participantes eram instruídos previamente sobre o tipo de conduta esperada, o vestuário obrigatório muitas vezes composto por trajes de fetiche, máscaras e acessórios simbólicos e as atividades que seriam conduzidas durante o evento. Ao chegar, cada indivíduo passava por um processo de identificação que ia além do reconhecimento visual.
Alguns relatos indicam que eram obrigados a entregar seus celulares e dispositivos eletrônicos, enquanto outros sugerem que havia contratos informais ou promessas de confidencialidade feitas sob coação ou influência química. As substâncias oferecidas durante os encontros eram variadas, indo de estimulantes potentes a alucinógenos que provocavam estados alterados de consciência. Na maioria das vezes, segundo Cass, eram introduzidas de maneira velada, muitas vezes disfarçadas em bebidas ou misturadas a alimentos servidos em ambientes cuidadosamente preparados para criar uma atmosfera de confiança e vulnerabilidade. A administração dessas drogas era planejada de forma estratégica, e o objetivo não era apenas a busca por prazer ou recreação, mas sim um mecanismo calculado de dominação, servidão e apagamento das vontades individuais. O uso recorrente de opiáceos, como oxicodona ou fentanil, induz a estados de torpor físico e emocional, tornando as vítimas mais fáceis de manipular e menos propensas a resistir. Essas substâncias, conhecidas por sua capacidade de suprimir o sistema nervoso central, geravam uma sensação de euforia e desligamento da realidade, o que facilitava o controle de comportamento, especialmente quando administradas de forma repetida ou em combinações perigosas. As benzodiazepinas, como diazepam e alprazolam, também eram amplamente utilizadas. Essas drogas, com forte efeito ansiolítico e sedativo, provocavam relaxamento muscular, perda de memória de curto prazo e comprometimento da capacidade de julgamento. Sob seu efeito, muitas mulheres não tinham condições de expressar consentimento real, o que transformava os encontros em experiências profundamente violadoras, onde a consciência e a autonomia eram lentamente apagadas. O mais perturbador, segundo os relatos, era que o uso dessas substâncias não era acidental, nem resultado de escolhas individuais, mas parte de uma engrenagem premeditada de exploração. Em muitos casos, havia registros de mulheres acordando confusas, desorientadas, sem lembrança clara dos acontecimentos anteriores, apenas com fragmentos de memória e uma sensação persistente de vazio, vergonha e vulnerabilidade. O ambiente era cuidadosamente preparado para que tudo parecesse normal, quase teatral, com música ambiente, iluminação suave e pessoas sorrindo. Porém, por trás dessa aparência inofensiva, escondia-se uma dinâmica cruel e manipuladora, onde o controle químico era apenas uma das ferramentas utilizadas para silenciar vontades e impor comportamentos. As drogas funcionavam como uma armadura invisível que isolava essas mulheres da realidade, criando um véu de docilidade forçada que mascarava completamente qualquer forma de resistência. Algumas delas, segundo Cass, foram condicionadas a associar essas substâncias ao afeto, à validação ou até à sensação de pertencimento, criando uma dependência emocional e psicológica que ia além do vício físico. Essa manipulação emocional era tão perversa quanto o próprio uso das drogas. Era comum que, após os eventos, essas mulheres recebessem presentes, promessas de proteção ou até mesmo afeto fingido, numa tentativa de suavizar a lembrança do que haviam vivido e prolongar a ilusão de que estavam ali por vontade própria. Em muitos casos, as substâncias eram administradas por indivíduos que desempenhavam o papel de guias ou cuidadoras, pessoas designadas para tranquilizar, monitorar e controlar as vítimas durante os episódios de sedação, fazendo com que tudo parecesse parte de uma experiência consensual e desejada. A verdade, no entanto, era muito mais sombria. O controle químico e emocional era parte de uma rede de dominação sofisticada, onde os corpos e mentes dessas mulheres eram tratados como propriedade. Não se tratava apenas de eventos isolados, mas de um padrão repetitivo, uma cultura de silenciamento e apagamento da identidade individual por meio de substâncias que anulavam a capacidade de reação e transformavam seres humanos em instrumentos de prazer e exibição. Cass também relata que, em alguns episódios mais extremos, a administração das drogas era feita por via intravenosa ou intramuscular, sem qualquer cuidado médico adequado, o que colocava a vida das vítimas em risco. Havia casos de overdoses camufladas como acidentes, episódios de colapso físico ignorados e reações adversas tratadas com indiferença. Tudo era escondido com eficiência,
e qualquer tentativa de denúncia era abafada com ameaças ou subornos. As mulheres envolvidas, muitas vezes jovens e socialmente vulneráveis, eram incentivadas a acreditar que aquilo era uma oportunidade, uma entrada para um círculo exclusivo e luxuoso, quando na verdade estavam sendo submetidas a um processo contínuo de degradação e escravidão disfarçada. O mais doloroso nos relatos de Cass era a constatação de que essas práticas não eram vistas com repulsa pelos organizadores, mas com orgulho, como se o controle absoluto sobre outro ser humano fosse um troféu a ser exibido. As drogas eram apenas um meio, e o fim era o domínio completo, a transformação de indivíduos em marionetes obedientes, alheias à própria dor.